olá, Eliane, olá a todos que estão assistindo, né? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar o texto Como Engajar a Criança na Reforma Íntima, do livro A Reforma Íntima Começa no Berço, de Américo Marques Canhoto. Nós já estamos na página 64, na quarta parte do livro. Então, a gente entende que para mudar uma pessoa é preciso mudar a si próprio. Se a gente acha que uma criança não está fazendo alguma coisa certa, a gente tem que analisar se a gente também não faz essa coisa errada, porque muitas vezes a criança segue as nossas atitudes, como pais, né, ou como cuidadores. Então a gente tem que observar o que a gente está fazendo de errado, corrigir, para depois mostrar para a criança como que se faz. Então não adianta eu danar com meu filho porque ele está falando muito na escola. A professora me chamou para pedir para ele falar menos. Se em casa, na hora que todo mundo está falando, eu quero falar mais do que todo mundo. Eu interrompo a fala dos outros, né? Então eu tenho que mostrar para ele como é que faz, como é que se deve ouvir. Não adianta só cobrar. E palavras não educam, como está escrito aqui no texto, né? Nem transformam ninguém. É preciso, muitas vezes, dar o exemplo antes para depois falar. Falar o menos possível para que seja uma linguagem mais forte, né? Mais eficaz. E aí, Elza? Tem que ter um diálogo, né, entre pais e filhos para poder estar entendendo os exemplos, né? Por que tem que ser assim ou do outro jeito? Porque só corrigir com palavras realmente fica a desejar. E na criação que a gente teve, a gente não tinha muito diálogo, né? A gente até procurava diálogo, mas não tinha. E a gente sentiu muita falta disso. Às vezes é por isso que a gente também não tem tanta facilidade em abrir o diálogo. Mas, como a gente sentiu falta disso, eu acho que é responsabilidade nossa dar essa abertura para o diálogo. Que hoje as crianças, elas expressam muito a palavra porquê, né? Porque eles querem entender o porquê não, principalmente do não. E a gente tem que saber dar a resposta correta, né? Não podemos responder simplesmente não, por que não? Porque é engraçado, mas não serve de resposta. Não satisfaz ninguém, né? Não. Não preenche a curiosidade da pessoa. E quando a criança está nessa fase do porquê, é importante a gente responder para que quando ela chegue na adolescência, ela não canse de perguntar, não está cansada de perguntar para nós e ter respostas evasivas, né? Porque na adolescência já não gosta muito de conversar com a gente mesmo. E se ela não sente confiança na gente, para que ela vai conversar? Aí muitas Buscar vezes o fora, né? pai, a mãe vai pedir atenção do filho e não vai querer dar, porque os interesses, a linguagem dele é diferente dos pais. Né? Eu estou assistindo uma série no Netflix, chama Adolescência. E é uma série tão complexa, porque os pais não sabem nem como entender os códigos que os adolescentes usam. Né? Então a gente vê uma coisa e acha tudo normal, mas ali tem um tanto de mensagens implícitas. E se a gente não tiver relacionamento com os filhos, pedir para eles nos ensinar, ter humildade,
isso vai ficar passando batido. E às vezes é um caso grave que está acontecendo com o adolescente, com o filho. O mundo não é cor-de-rosa, não. Vamos passar para Eu, frente. e a fase assim, da adolescência, eles têm muito. As coisas são muito potencializadas, né? São. Aquilo que às vezes não precisava de ser tão grande, para eles é imenso. E que o que pode gerar uma coisa muito grave, igual você está falando aí da série, que eu também estou assistindo, e é impactante isso. Uhum. Porque do pouco que eu já vi, eu vi que eu não sei nada desse mundo e não tem assim. Lógico que na minha adolescência tinha esse exagero também. Não, não Só tinha. que era uma coisa bem sutil em relação a esse mundo da internet, né? Do que Da eles têm agora, que é tecnologia, muito né? rápido. É muito rápido. E, e só eles sabem mesmo aquilo ali, aquela linguagem, aqueles significados, os símbolos. Eu falei, nossa, que coisa perigosa. Quantos jovens já suicidaram, já mataram, e tá tudo relacionado pelo jeito. E ali Conhece? está o cyberbullying. E a gente olha, tá tudo bonitinho, tudo belezinha, não tem nada escancarado. Um coraçãozinho pode ser uma coisa, né? Eu falei, gente, que coisa estranha, que mundo doido. A gente é muito leigo. Aí você vê o tamanho da nossa ignorância, que a gente já Pois tem é, uma ignorância muito grande. Agora já é outro tipo de ignorância, né? pois é. Outra coisa importante são as regras, né, que a gente põe em casa e que às vezes a gente esquece de cumprir. Regras são feitas para serem seguidas. Então, aqui em casa tem algumas regras. Então, tais pessoas são responsáveis pelo lixo, pela lavação da louça, pelo feitio da comida, pela lavação da roupa, etc, etc. Assim, tudo corre sem que ninguém fique muito sobrecarregado. Então, por exemplo, eu sou responsável pela lavação da louça. Eu levanto cedo, lavo a louça, mas se eu tiver um compromisso para lavar a louça, assim, que não deixe de lavar a louça, eu tenho que sair, eu já deixo tudo organizado, que a hora que eu chegar, eu sei que eu que vou lavar. Então, eu não vou danar com ninguém, porque ninguém lavou, né? Eu sei que é minha responsabilidade. E se eu sei que vai precisar de uma panela para fazer o almoço, eu já lavo rapidinho aquela panela e já deixo pronto. Né? Porque às vezes acontecem imprevistos. Mas quando acontecem os imprevistos, a gente tem que fazer um jogo de cintura para que não atrapalhe ou que o outro vai fazer. Agora, se eu passo, por exemplo, um dia que nós saímos para almoçar fora, então eu não comi em casa, então eu não preciso lavar a louça, sendo que é minha responsabilidade lavar. Aí eu deixo lá as moscas, baratas, né? Também, ratos. Não, se é minha responsabilidade lavar, é eu que vou lavar, mesmo não tendo comida em casa. Né? Porque isso não estava no contrato. O dia que eu não comer em casa, eu não lavo a louça. Não dá isso. Não ficou subentendido. Então, se no outro tratamento, né, que a gente for fazer a outra divisão de tarefas, aí a gente põe as cláusulas que a gente não está muito adequada lá. Afina, né, o contrato. Mas enquanto não tiver isso, temos que cumprir com todas as regras, porque contrato é feito para a gente seguir, para ter ordem. Então, se a gente não é uma pessoa que segue regras, como que a gente vai querer que os nossos subordinados, nossos filhos, sigam regras?
É difícil. E regras é uma coisa importante para o mundo. Nós temos regras de trânsito, porque sem elas seria um caos, né? Nós temos regras de boa convivência, regras para entrar num hospital, por exemplo, regras para agir em sociedade. Temos regra para tudo, porque o mundo precisa de regra. Então, nada mais natural do que ensinar as pessoas que não sabem a seguir as regras, mostrando o nosso próprio exemplo para poder pedir, solicitar que eles também sigam. Porque uma da paz de espírito que a gente tem, um pouco da paz, é poder estarmos seguindo as regras, seguindo as leis, cumprindo com as nossas obrigações. É uma maneira da pessoa entender que tem que ter disciplina, né? Primeira disciplina do lar, depois do mundo lá fora, cada um dentro dos seus requisitos, né? Uhum. A gente tem que ser disciplinado de uma maneira geral para o mundo, não só para dentro de casa, porque dentro de casa a gente pode ter um joguinho de cintura ali, a mãe, um irmão mais velho pode ajudar, mas lá fora a gente tem que agir de maneira que está sendo exigido. Então, na hora da gente for um adulto, sair para o mercado de trabalho e vai ser exigido tudo isso, né? Que a gente aprendeu lá quando era criança. Exato. E até nas relações de convivência em geral, seja com o namorado, com um patrão, um colega, né? Tudo vai ser necessário ter boas relações. Então, a gente tem que aprender isso de casa, porque senão a gente não vai ter respeito para com as pessoas. Na verdade, ter o respeito e as coisas fluírem, né? Porque se a gente começar a deixar para de manhã o que a gente tinha que ter feito hoje, aí vai se instalar um caos mesmo que seja dentro de casa, né? A gente às vezes não gosta de falou, às vezes não dá tempo de fazer porque surgiu alguns imprevistos, mas no trabalho ninguém quer saber se você teve imprevisto, você tem que cumprir sua tarefa. Exatamente. Aí é ficar bem atento e realmente com disciplina. E aprender a planejar, né? Por exemplo, Isso. como professora, eu planejava anualmente e bimestralmente. Mas aí dentro do bimestre, a cada planejamento, eu fazia um subplanejamento para cada semana. Então, não é que eu ia fazer exatamente aquilo que estava no planejamento, mas eu tinha uma diretriz. Então, eu ia realizar tais e tais atividades. E geralmente é o que acontecia. E dava muito certo. Tanto que os alunos falavam que eu era muito organizada, né? Eles, a maioria das turmas tinha quem falasse, né, que eu tinha uma organização muito grande, porque eles, toda vez que perguntavam o que que a gente ia fazer hoje, eu já tinha a resposta na ponta da língua. Né? Hoje pretendemos fazer isso e isso, porque ontem a gente chegou nesse ponto, então hoje a gente vai partir desse outro ponto. E na vida, se a gente puder fazer isso, um planejamento que seja semanal, dá mais resultados. Com certeza. Até mesmo, por exemplo, eu quero mudar minha alimentação. Se eu ficar só no quero, não vai acontecer nada. Eu tenho que pelo menos escrever o que eu vou fazer na semana, para mim ir para o mercado, comprar o que eu preciso, planejar o que eu vou fazer todo dia, se eu vou fazer aquilo
um dia da semana que eu vou preparar a maioria das refeições, que eu vou organizar, como que eu vou organizar, né? Então, tudo que a gente puder fazer nesse sentido de planejamento melhora muito a vida da gente. E é um ganho de energia, energia E de tempo. mental, E de tempo também. é de tempo também. Então, disciplina é um conceito fundamental para que a criança se engaje. Então, quando a gente estiver fazendo esses planejamentos, a gente chamar as crianças para ajudar, dar opinião, né? E sem respeito não se consegue nada, nem existe o amor. Então, aceitar as opiniões, se elas não forem cabíveis naquele momento, anotar para que possam ser executadas em outro momento, ou aceitar parcialmente. Olha, eu gostei muito dessa sua opinião, mas podemos acrescentar mais isso e isso, né? Então, numa casa é muito importante, né, a gente fazer esses planejamentos, mas é importante ouvir as pessoas que moram nela. Tem que saber E ouvir mesmo, porque igual assim, a criança tem lógico, ela vai ter uma outra visão ali naquela organização. Aí você ouvir como que ela quer fazer. Mesmo que seja fantasiosa, é o que você falou, né? Ó, vamos fazer assim, mas colocar um outro jeito para ser mais dinâmico, do que ignorar a ideia dela, né? Porque isso aí, assim, na minha infância eu não, meus pais não fizeram isso comigo, mas eu tinha alguns próximos que me ignoravam, né? E isso me fazia, me deixava muito triste. E então, assim, para mim, para aquela criança não perder o entusiasmo de fazer as coisas, uhum, né? Você saber conversar com ela e estimular ela a fazer de uma maneira que não compare com ninguém, porque também tem essa situação de comparação, que um ali faz melhor e é mais bonito. Isso também é uma coisa que dói, com certeza, em uma criança ou mesmo num adulto, ser comparado. porque cada um tem uma habilidade diferente, tem uma inteligência diferente, né? Hoje já se sabe que a gente não tem só um tipo de inteligência, temos nove, parece que é 9 tipos de inteligências. Então, cada pessoa tem as suas inteligências. Então, ninguém vai fazer as coisas exatamente igual, pensar exatamente igual. E é justamente por essas diferenças que é tão rica a nossa convivência. Porque senão, se a gente tivesse as mesmas opiniões, o que a gente ia debater de ideias? Nada. As mesmas visões. Não é tão bom quando a gente chega, ou assistir um filme assim, assim, aí ninguém assistiu, quer saber qual? Ah, eu vou assistir também. Depois a gente conversa sobre ele, cada um observou mais um ponto do que o outro, né? E é uma conversa que agrega, porque temos pontos de vista diferentes, vivências diferentes. Né? Isso é rico. E a Tem, evolução é gradual, né? A gente tem que respeitar, então, o ritmo de cada um, e porque indica a inteligência e capacidade de discernimento, né, de cada um. É o que eu acabei de dizer, que se temos tantos tipos de inteligência e tantos tipos de habilidades, é lógico que um vai ter mais habilidade do que o outro em tal coisa e vice-versa, né? Mas cabe à criança a decisão de modificar-se, né? A partir dela é que ela vai definir se quer mudar ou não.
se quer melhorar ou não. Por quê? Deus tem essa paciência conosco. Deus espera a gente querer se desenvolver. É duro para a gente ver que uma pessoa, um filho, está estagnado no tempo? É, mas ele é filho de Deus. Eu também sou. Deus tem paciência comigo. Por que eu não vou ter paciência com ele? Tem que despertar o companheirismo, né? Temos que, cada um no seu nível, mas ser companheiro, que aí não fica para trás. Exatamente. E quando ele precisar, a gente está disponível para trocar as figurinhas, né? Trocar, continuar dando as mãos. E tem mais um pedacinho. E uma coisa que a gente não pode pôr na criança é medo dele desenvolver. Por quê? Toda vez que a gente vai desenvolver, vai gerar atritos, vai gerar problemas, mas dando suporte para a criança, ele vai saber como resolver, ele vai ter a confiança de chegar para os pais e contar dos problemas e vai ver que tudo tem uma solução, né? Então, quando a gente enfrenta nossos problemas, a gente tem mais condição de ser feliz. Então, se a gente quer que na vida adulta, aquela criança na vida adulta seja um adulto feliz, a gente tem que incentivá-lo a viver os seus problemas de forma eficiente, né, de forma cristã, porque a gente sabe que no final tudo se resolve. Com certeza. Mais alguma consideração? Porque o mundo não é um mar de rosas, né? Hoje tá bom, amanhã vai estar com dificuldade, mas a gente tem que aprender esses momentos de dificuldade. Eles vão passar e vão vir outros. Então isso daí tem que ficar claro, né, para as crianças, porque a gente vai passar a vida inteira com esses altos e baixos. Exatamente. Então, na vida, né, como você falou, não é um mar de rosas, porque nós também não somos pessoas perfeitas, estamos procurando nos melhorar. E como que a gente vai se tornar melhor? Enfrentando os nossos próprios problemas, os nossos próprios defeitos. Então, é a partir da reforma íntima é que a gente vai tomar rumo na vida, né, de forma mais cristã, mais feliz. Certo, meninas? Certo, menina. Então, até mais. Beijão para vocês. Beijo, fica com Deus. Beijo, Fica com beijo. Deus.